você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia, Goiás, sobre o tema As Penas Futuras à Luz da Doutrina Espírita. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Deus, de amor e infinita bondade, que a tua paz resplandeça sobre tudo aquilo que criastes. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa, Senhor, o nosso caminho, para que continuemos a espalhar o bem. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias da nossa vida. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que Chico passou a suportar, por dia, várias surras de vara de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia, nervosa: "Esse menino tem o diabo no corpo." Um dia, a criança lembrou-se de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, oh, maravilha! Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora." "Não posso." "Estou apanhando muito, mamãe." "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar." "Mas meu madrinha disse que estou com o diabo no corpo." "E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida desapareceu. O pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que recebia as surras sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente, à tarde,
Com os vergões na pele e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a labuta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Juquinha, de Goiânia, Goiás, sobre o tema As Penas Futuras, à luz da doutrina espírita. Você com certeza já se questionou: por que sofremos tanto aqui na Terra? Existirá consolações para as dores da humanidade? O tema de hoje é As Penas Futuras à luz da doutrina espírita e irá nos elucidar sobre como o espiritismo lança luz nos caminhos humanos, mostrando que nenhum sofrimento é ao acaso e eterno. Para conversar conosco, convidamos Juquinha, nosso amigo da irradiação espírita cristã. Seja bem-vindo, Juquinha. Muito obrigada. Juquinha, por que sofremos tanto? É, como dizem muitos, castigo divino? Nós precisamos urgentemente deixarmos de lado algumas ideias cristalizadas, como esta de que Deus castiga. Deus absolutamente não castiga ninguém. Deus, na sua magnanimidade, criou leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. E essas leis, nós precisamos compreendê-las e viver em conformidade com elas. Toda agressão nossa à lei divina, seja ela física ou moral, nós teremos a reação da própria lei. Da mesma forma como Newton determinou a lei de ação e reação, que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de igual intensidade, se nós andarmos sobre uma superfície e colocarmos um pé em falso, nós vamos cair, porque a lei da gravidade é uma lei física. Agora, as leis morais também respondem às nossas ações. Então Deus não castiga ninguém. Essa ideia de um Deus castigador, odiento, vingador, foi imprimido por Moisés, mas à sua época, que até de alguma forma justificou essa utilização. Ele ia libertar os escravos do Egito, que há mais de 400 anos viviam naquele cativeiro, e iria conduzi-los à terra prometida atravessando o deserto. Então, se ele fosse falar de um Deus bom, misericordioso, justo, ele não teria mão sobre aquela turba violenta e ignorante. Então, a par das recepções das orientações divinas, como no Decálogo, Moisés imprimiu também leis civis, que tinham o condão de dar medo àquela população desse Deus. Então, quando eu digo hoje eu sou temente a Deus, nós estamos entrando em equívoco. Eu não tenho que temer a Deus, eu tenho que amar a Deus. Esse foi o Deus que Jesus nos trouxe. Essa ideia de Deus misericórdia, Deus amor, Deus bondade, Deus justiça. Então, realmente, aquilo pelo qual nós passarmos, as nossas provas, são resultantes de infrações nossas às leis divinas. E nós temos de nos recompor com a lei, nos reharmonizarmos. Daí as dores. O que são as penas futuras, bastante analisadas na doutrina espírita? Bem, nós, diferentemente dos reinos inferiores da natureza, nós fomos dotados de condições tais, qual seja a do raciocínio lógico, que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento, e também nos foi dada a faculdade do livre-arbítrio, que é a liberdade de ação. Deus nos permite essa faculdade e respeita essa faculdade em nós. Então nós somos os construtores do nosso destino. O que eu fizer hoje, através da minha liberdade, eu vou colher amanhã. Lei de causa e efeito. Então se eu planto hoje abacaxi, eu não vou colher uvas amanhã. Então as penas futuras são aquelas decorrentes das nossas invigilâncias, das nossas contrariedades à lei divina. Jesus já dizia que nós pagaríamos ceitil por ceitil todos os nossos pecados, entendendo-se pecados como desvios, desequilíbrios, quanto à harmonia cósmica universal. Qual a necessidade, Juquinha, nesse contexto da reencarnação para o espírito que ainda erra, que acarreta sofrimentos para si mesmo? Muito bem, a reencarnação é uma prova irrefutável da justiça de Deus. Qual é o pai entre nós que o filho, por exemplo, não passou na escola
ele chama o filho e fala: você agora vai puxar a carroça, como se dizia antigamente. Não, esse pai vai matricular novamente o filho na escola e quer o seu crescimento. Será que o pai terreno seria mais justo, mais bondoso do que o pai celestial? Não. Deus quer que nós atinjamos, e aliás é uma destinação histórica, todos nós um dia chegaremos à angelitude. No Evangelho de João, Jesus diz: meu pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E na regra divina não há exceção, é nenhuma mesmo. Vamos refletir. Todos nós somos criados por Deus. Deus não nos fez do nada, nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então todos nós em essência somos amor, somos bons em essência. Eu posso estar momentaneamente mal, mas um dia a minha essência divina vai eclodir e eu vou fazer um transbordamento natural, espontâneo, vou pensar no bem, falar no bem, fazer o bem. Automaticamente, como um hábito é uma coisa natural, espontânea. Então, a reencarnação é exatamente comparável com a escola. A criança não passou naquele nível escolar, ela repete, depois vai para um nível superior, até atingir o cume da faculdade. Então, nós estamos nessa escalada evolutiva e as reencarnações são exatamente estas oportunidades de aprimoramento espiritual. Que, inclusive, não podem ser encaradas como castigos, né? De forma Repetir nenhuma. a prova, fazer novamente. Pelo contrário, as nossas provas são oportunidades de redenção dos nossos espíritos. Então, nós temos que entender sob esse prisma. Agora, muitas pessoas confundem sofrimento com dor. Digamos que a dor é obrigatória. São provas pelas quais nós temos que passar. Agora, o sofrimento é voluntário, só sofre quem quer. A doutrina espírita nos faz ver que as dores pelas quais nós passamos, nós a engendramos nesta ou em existências passadas. E vamos ter que um dia nos reharmonizarmos. Então, é a oportunidade de aprendizado, de burilamento espiritual. Nós eliminamos terminantemente qualquer ideia de uma pena eterna. Não existe, porque as nossas culpas são temporárias. Isso conforta o nosso coração. Muito. Ninguém de nós um dia vai estar degradado definitivamente no umbral, no inferno, quer que seja. Não. Nós estagiamos em zonas inferiores, passamos as tribulações que temos que passar, mas um dia alçaremos a luz. As penas futuras à luz da doutrina espírita. Nós já nascemos com os sofrimentos determinados pelos quais deveremos passar na vida atual, Juquinha? Larissa, eu diria que sofrimentos não. Que no bloco anterior nós dissemos que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é voluntário. Nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Sabemos das provas pelas quais iremos passar. Encarnados com a bênção do esquecimento, muitas vezes nós fraquejamos diante daquelas provas que nós tínhamos consciência de que enfrentaríamos. Mas temos que ter em conta duas condições. Primeiro, nós passamos por aquilo que temos que passar, precisamos de passar para o nosso próprio crescimento. É oportunidade de redenção espiritual, como já disse. E segundo, nós damos conta de superar. Deus não nos daria jamais uma prova além da nossa capacidade de superação. Então, tenhamos em mente isto. Precisamos dos obstáculos, das dificuldades. Eles nos fortalecem e temos força suficiente para superarmos. Agora, muitas vezes, ao fraquejarmos, nós temos um mecanismo sublime da oração. A oração, você invoca a Deus, a Jesus, aos seus mentores. Jamais nenhum deles irá resolver o seu problema, mas você terá robustecido a sua fé, se fortalecido interiormente para você mesmo vencer os obstáculos. Ninguém realiza o trabalho de ninguém. Nós temos como meta alcançar determinadas metas, passar por determinadas dificuldades. E essas metas, a partir de que você vai vencendo um obstáculo, você vai se fortalecendo para superar outros. Então, esta é a nossa escalada evolutiva. É como se você estivesse no sopé de uma montanha e tivesse a visão diminuta daquilo que estava à sua volta. Aí você inicia essa escalada dessa montanha difícil, mas à medida que você vai subindo, a sua visão vai se ampliando. E quando você chega no topo da montanha, aí você vai divisar todo o horizonte. Então, a recompensa da subida à montanha escabrosa é exatamente a ampliação da visão
onde você vai perceber na frente, atrás, os lados, todo o horizonte. Esse é o nosso processo de evolução. E nós temos que ter paciência conosco mesmos, porque a natureza não dá saltos, né, Juquinha? Absolutamente. Tudo na vida é feito de forma gradativa. Observemos a natureza. A natureza é nossa melhor mestra. A natureza não dá saltos. Então, tenhamos a paciência, como você disse, de galgar pequenos avanços, pequenos passos. Não precisamos dar saltos muito grandes. Estes saltos muito grandes, muitas vezes, são inconstantes. Não tem consistência. Ao passo que aquele cadinho do dia a dia vai exatamente nos fortalecendo, nos dando condições de perseverar na marcha. Juquinha, você falou no primeiro bloco para nós um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Como é que esse livre-arbítrio se relaciona com o determinismo divino, de que todos nós chegaremos à angelitude? Como é que as duas forças se relacionam? Eu também disse que nós, através desse livre-arbítrio, somos donos do nosso destino. Quando para nós é projetado o nosso projeto reencarnatório, são traçadas linhas gerais, genéricas, que nós podemos, quando encarnados, através do nosso livre-arbítrio, atender ou não. Então, o determinismo da minha vida sou eu que construo. O determinismo é o resultante do exercício do livre-arbítrio, da minha liberdade de ação. Eu estabeleço realmente o meu destino. Então, poderia se pensar, bom, já vem tudo traçado lá do plano espiritual, tudo organizado. Vem mais ou menos organizado, porque nós temos essa condição de liberdade total na condução dos nossos destinos. Nesse sentido, aquele espírito que está no mal, ele é condenado a viver eternamente assim? Suponhamos que ele faça escolhas ruins o tempo todo. Ele vai continuar assim para sempre? Não. Eu já disse também que a essência desse ser é boa. Um dia ele vai acordar para a luz. Cada um de nós tem o seu momento. Pode ser muitas vezes através da dor. Nós podemos nos elevar através do amor ou pela dor. Infelizmente, muitos de nós preferimos a dor. Então a dor é algo que nós achamos que não é bom, mas que é realmente um condutor dos nossos destinos. É um freio às nossas intempestividades. Se não fosse a dor, suponhamos, eu estaria ao lado de uma fogueira, conversando e distraidamente colocasse ali meu braço. Se não tivesse dor, quando eu vi esse braço estaria todo queimado. Então a dor evita que esse braço queime. Um exemplo rasteiro, né? Simples. Mas então a dor tem esse efeito moral de nos acordar para uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Nós que vivemos naufragados nos prazeres da vida, muitas vezes somos compungidos à dor para acordarmos para essa outra realidade. Como é então, Juquinha, que nós vamos desenvolver as virtudes em nós, tendo ainda tantos vícios, né, que são hábitos e às vezes nós nem encaramos como viciação, como erro? Deus não tem pressa. Ele tem para com ele a eternidade. E quer que cada um tenha o mérito do seu próprio crescimento. Estamos eivados de vícios, não resta a menor dúvida. Basta dizer que estamos num mundo de expiações e provas. Nível de vibração ainda correspondente a espíritos que têm muito ainda a galgar. Mas estamos aqui já despertando para a necessidade de nos melhorarmos. Jesus foi o timoneiro desse roteiro de luz nos deixado que é o Evangelho. Que seguindo-o, nós iremos ao Pai, como ele disse. Eu sou a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Deixou-nos esse roteiro de luz, para que, perseguindo esses ensinos, nós possamos realmente ir amainando esses nossos defeitos e nos melhorando. Mas cada um, como disse, no seu momento, na sua condição. Não podemos exigir de ninguém que ele seja mais do que aquilo que ele está dando. Cada um, diz o ditado popular, dá o que tem. Juquinha, o sofrimento pode prolongar-se na vida espiritual após o desencarne? Pode, perfeitamente. Quando desencarnamos, não há nenhuma transmutação. Nós continuamos a ser exatamente o que somos. Com as mesmas tendências positivas, negativas, levando conosco o acervo de nossas realizações, seja no bem ou no mal. Continuamos a ser exatamente o que éramos quando daqui partimos. Então por isso é que é bom preparar a mala, arrumar bem essa mala, essa bagagem, porque chegando lá nós vamos ter uma decepção muito grande das oportunidades que tivemos, do que deixamos de fazer, porque lá o Espírito tem uma visão global do que ele foi anteriormente, do que ele é, do tempo que perdeu. O tempo que perdeu. Ele vai ter a ideia, uma concepção
ampliada da bênção da reencarnação? Há quantos espíritos desejosos de aqui estar, passando pelas experiências que nós estamos? 3/4 desses espíritos estão na erraticidade, com esse desejo. E nós estamos tendo essa oportunidade. Então é bom que quando aqui estagiemos, possamos aproveitar ao máximo esse tempo para chegarmos de lá um pouquinho melhores, porque levaremos o somatório de todas as experiências e seremos como aqui somos. Juquinha, Allan Kardec, em sua obra O Céu e o Inferno, fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Do que trata esse código? Eu hoje posso plenamente, de acordo com o meu nível de entendimento, já ter uma noção de como será a minha próxima vida. Porque eu estou plantando, vou colher. Então o Código Penal é exatamente esse disciplinamento que nós temos da nossa condução. Esse Código Penal, ele deve ser observado por nós como sendo aquela linha reta a ser cumprida. Eu tenho algo a executar, que eu faça isso da melhor maneira possível. Nós temos a oportunidade de dar qualidade àquilo que nós fazemos. Bert Roden diz que todas as coisas, mesmo as mais pequeninas, são grandes quando feitas com grandeza da alma. Quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos. Pode ser a tarefa mais simples, mas o nível de qualidade é o amor que eu coloco naquilo que eu realizo. Então, se nós colocamos amor naquilo que fazemos, o nosso trabalho em qualquer lugar será sempre um rio de bênçãos. Esse Código Penal nos leva a andar, digamos, nos trilhos. Nós estamos construindo esses trilhos futuros. E se nós o fizermos de forma tortuosa, evidentemente que nós não teremos esse trem se desvencilhando naturalmente. Então cuidemos para que nós não tenhamos nada a temer quando passarmos para o outro plano da vida, para que possamos prosseguir na nossa jornada de forma tranquila, equilibrada, serena. E a doutrina espírita nos possibilita muito esse caminhar sereno. Eu tenho a consciência do meu nível evolucional e tenho consciência do que eu ainda preciso melhorar. Então isto é que nos dá essa grande responsabilidade, porque nós não somos tão somente estes homens, estas mulheres que aqui habitam, ou no período X de tempo, não. Somos cidadãos do universo, somos espíritos imortais. Então temos de ter essa visão cósmica da vida. Não somos um acaso. Não somos obra do acaso, não existe o acaso na construção divina. Tudo tem uma razão superior de ser. Um prego que espetemos no pé tem um sentido. Qualquer coisa que nos aconteça não é acaso. Então, nós estamos diante de uma construção perfeita, criada por Deus. Um universo perfeito. E que nós, em função do nosso livre-arbítrio, somos os únicos que nos desvencilhamos da rota, que atritamos com as leis divinas. Mas o nosso escopo é um dia nos conformarmos com esta harmonia cósmica universal. Um dia que nós estivermos vibrando no padrão dessa melodia cósmica do universo. Aí nós estaremos cumprindo como nos pede o Espírito de Verdade na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que integremos esse grande concerto, que estejamos afinados no diapasão da melodia cósmica universal. Nesse sentido, Juquinha, de maneira prática, do nosso dia a dia, qual é a condição para que alcancemos a felicidade plena, rapidamente para nós? A felicidade não é deste mundo. A felicidade relativa nós podemos alcançá-la na medida em que nos conformamos com aquilo que somos, com aquilo que temos. E sempre nos preocupamos em nos melhorarmos, mas não melhorando o nosso exterior, melhorando-nos interiormente, tornando-nos pessoas melhores. Aquisição dos valores eternos. A aquisição dos valores eternos, que se incorpora ao nosso patrimônio. Patrimônio esse espiritual, que os ladrões não roubam, as traças e as ferrugens não corroem. Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso entrevistado, Juquinha, conosco. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Você ouviu a entrevista com Juquinha, de Goiânia, Goiás, sobre o tema As Penas Futuras à Luz da Doutrina Espírita. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar.
Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Apóstolo Paulo, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Estando Isabel no seu 6º mês de grávida, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um varão chamado José, da casa de Davi, e essa virgem se chamava Maria. O anjo, aproximando-se dela, lhe disse: Eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres. Ela, porém, ouvindo-o, se turbou do seu falar e consigo mesma pensava no que significaria aquela saudação. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 29. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça,
pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo.
Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.